Circulando está no ar diretamente do Pode Ser, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Formiga. Inscreva-se no canal Circulando TV, nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook e deixe seu comentário. Com imagens de Maurício Rezende e aqui do meu lado, a repórter Cláudia França. Estamos chegando com mais uma entrevista da série, a última entrevista da série Pré-candidatos à Prefeitura de Formiga. Eu vou ficar de olho no cronômetro e nos sorteios dos temas que serão saúde, educação, obras, proteção animal, limpeza urbana, emprego e renda, segurança, cultura e turismo. O Circulando TV convidou todos os pré-candidatos às eleições de 2024 ao cargo de prefeito de Formiga. Alertamos sobre os limites legais vigentes na lei eleitoral. A entrevista terá a duração máxima de 40 minutos e a contagem do tempo terá início após a primeira pergunta. O cronômetro marcará o tempo sem pausa até o final da entrevista. O convidado dividirá o tempo da sua maneira. Alertamos que não poderá ultrapassar os 40 minutos. A entrevista será de forma contínua, não haverá correções, sem intervalos, sem pausas, nem edições ou cortes. O oitavo convidado da série é o pré-candidato a prefeito de Formiga, Mauro César, que já se encontra aqui no estúdio do Pode Ser. Obrigado por aceitar o nosso convite. Quem é Mauro César? Sua origem, formação, profissão. Obrigado, Sandro. Obrigado, Cláudia, minha querida prima. Obrigado, Maurício, ao Rodrigo Santos, diretor de marketing aí, que tem auxiliado na nossa campanha, na pré-campanha, né? Ao Dr. Matheus, da equipe jurídica, do jurídico eleitoral da nossa campanha, pré-campanha que nos acompanha. A você, cidadã formiguense, é um prazer estar aqui para que possamos, neste tempo, debatermos sobre os destinos da nossa gente, sobre o futuro da nossa gente, de uma forma muito democrática, com sabedoria, para que nós possamos, então, apresentar as propostas, as ideias que nós temos para a nossa cidade. Quem é Mauro César? Mauro César hoje tem 50 anos de idade, casado, pai de 3 filhos maravilhosos, Ana Laura, Ana Cecília, as gêmeas, Henrique César, casado com Henriqueta. E Mauro César, desde cedo, percebeu que a política na vida dele era um dom. Por que eu falo dom? Há que se separar o que é dom e o que é talento. Talento eu tenho para cozinhar, talento eu tenho para tocar um piano, um violão, aquilo que é uma coisa corriqueira, já o dom não. O dom é bíblico, o dom foi colocado para servir o próximo. Não existe dom que não seja para o serviço. E a política, desde cedo, quando eu descobri esse dom, lá com 3 anos de idade, ainda minha mãe conta um discurso de Tancredo Neves ali na Praça da Matriz, quando eu, no colo de Tancredo, já começava a demonstrar ali aquela vocação, aquele sacerdócio político. Fui seminarista no período que eu tive no seminário também, junto com o Fábio de Mello, por 2 anos. Lá no seminário também eu comecei também a descobrir e aprimorar um pouco desse dom político. E a vida foi passando, eu sempre interessado pelas matérias políticas, pela vida política da nossa cidade, do nosso país. Quando o governador Itamar Franco ganha o governo de Minas, em 1998, e assume o governo de Minas, eu, então, presidente do PMDB Jovem daqui, vice-presidente do PMDB Jovem de Minas, tive a oportunidade de trabalhar com o governador Itamar Franco no meu primeiro cargo público, a primeira missão que eu recebi dele, que foi comandar o Cine do Psyll da Praça 7. Ali eu comecei a ter a noção da importância de valorizar a geração de emprego, porque o Cine trabalha com as vagas, trabalha com a oportunidade, e ali dentro do Cine, nesse período que eu fiquei ali como supervisor geral do Cine, eu tive essa oportunidade de conviver com essa realidade, que é um dos temas mais caros da nossa população, que é o emprego. Com o tempo ali no Cine, o trabalho foi crescendo, a então deputada federal Maria Lúcia Cardoso, hoje prefeita de Pitangui, era a presidente do Servas. O Servas é o Serviço Voluntário de Assistência Social, onde as primeiras damas assumem, como o Itamar não era casado, o Newton era o vice, a Maria Lúcia me convida para ser o diretor administrativo e financeiro do Servas. A minha identificação funcional saía do gabinete militar do governador. E ali, dentro do Palácio da Liberdade, eu tive a oportunidade de aprender, junto com o governador Itamar Franco, a política com P maiúsculo.
No período que o governador Itamar Franco teve, eu tive uma convivência diária ali dentro dos Servas, no Palácio, convivendo com o secretariado de Estado, circulando o país, conversando com as lideranças nacionais, então Paz de Andrade, presidente da Câmara dos Deputados, tendo a oportunidade de conversar com diversas lideranças políticas no Brasil, rodando o país na ala jovem, então PMDB Jovem, fazendo parte também do Conselho Estadual da Juventude, e convivendo e vivendo, e aproveitando o que é que tinha de bom com o ensinamento, porque não é qualquer um que tem a oportunidade de aprender a política com P maiúsculo com o ex-presidente da República, ainda mais o presidente do gabarito e da altura de Itamar Franco. Passado esse período, quando o governo Itamar encerrou, porque não houve possibilidade que ele disputasse a presidência da República, quando o Aécio ganha o governo de Minas, o Antônio Andrade me convida para poder ir para a Assembleia. Meu então padrinho, João Pinto Ribeiro, ex-deputado por 5 mandatos, dono da rede Tauá de Hotéis, conversa com o Antônio Andrade, me faz a apresentação, havia tido uma votação excelente aqui em Formiga, e eu começo, em abril de 2003, na Assembleia Legislativa, fazendo um trabalho conjunto com o Antônio Andrade, que mais tarde viria a ser o ministro da Agricultura. E nesse período nós viemos trabalhando, e um dos principais inícios que nós tivemos foi com as escolas estaduais, com as diretoras estaduais, viabilizando aí mais de 4 milhões de reais na época para a reforma de todas as escolas estaduais, liberando recursos para diversas outras áreas, na segurança pública e áreas importantes e caras à nossa população. Passado esse período de Antônio Andrade, eu me licencio da Assembleia Legislativa, me exonero, para que eu disputasse minha primeira eleição, então, como vereador, onde que fui eleito com 1.698 votos no ano de 2008. E nessa Casa Legislativa, essa importante Casa de Leis, onde que eu tive a oportunidade de ser o presidente em 2020, eu desenvolvi 12 anos de trabalho voltado, alavancando recursos que hoje somam e ultrapassam a marca dos 50 milhões de reais investidos em Formiga, de recursos que trouxemos através de Antônio Andrade, de João Pinto Ribeiro, de Maria Lúcia Cardoso, de Fábio Avelar, o ex-deputado Fábio Avelar, que foi então diretor da Copasa, ficou por 3 mandatos, através de Gustavo Valadares, de Zé Silva, Gustavo, meu atual patrão, o atual deputado estadual por 6 legislaturas consecutivas e atual secretário de Estado de Governo, do governo Zema, do qual eu sou assessor parlamentar, e o deputado federal Zé Silva. E viemos fazendo essa construção diária. Essa construção de pensar no próximo, de pensar nas políticas públicas de alcance coletivo, que na realidade são importantes e trazem de forma efetiva a dignidade do cidadão. Colocando Formiga no centro das decisões, mostrando para as autoridades constituídas a nível de Brasil, a nível de Estado, que a nossa cidade é pujante, que o nosso povo é importante, que a nossa cidade merece receber os investimentos reais e indispensáveis. E nesse trabalho de 12 anos, quando eu fui disputar o 4º mandato, eu fiquei na primeira suplência do atual vereador Flávio Couto. E dia 19 de fevereiro, eu voltei para a Assembleia Legislativa a convite, então, do deputado Gustavo Valadares, cargo que permaneço até hoje como assessor parlamentar dele, o atual secretário de Estado de Governo, e que devo deixar a Assembleia em razão da legislação eleitoral vigente, do qual eu tenho que me desincompatibilizar com 90 dias antes das eleições, vou deixar a Assembleia no dia 5 de julho, para que então, de acordo com a legislação eleitoral vigente, eu possa estar apto. Nesse período também, vem fazendo a Faculdade de Direito, agora formando, focando agora na especialização em Direito Eleitoral, e buscando todas as condições. Nesse período todo agora, no qual eu fiquei sem mandato, nesses 4 anos, foi uma oportunidade que eu tive ímpar de continuar mostrando esse dom, de continuar mostrando esse amor, essa vocação, esse sacerdócio pela vida política, viabilizando milhões de reais aqui através do deputado Gustavo Valadares, através do deputado federal Zé Silva, através do ex-senador Antônio Anastasia, que eu tenho muito carinho, ele por mim, e hoje está como ministro do Tribunal de Contas, de recursos que foram aplicados em diversas áreas. E aí eu chego numa área agora que eu gostaria muito de falar, por que Mauro César é pré-candidato a prefeito? Olha, o dia que eu perdi a eleição, e ninguém espera perder, naquele momento, sinceramente, eu não sabia, porque a vida inteira eu dediquei, eu uso isso como sacerdócio, é a paixão, é o dom. E, embora tenha sido convidado para estar em Brasília, trabalhando com o então ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do qual eu tenho amizade, porque o primeiro cidadão honorário da vida dele em 2012, ainda nem ministro era diretor executivo do DENIT, fui eu que concedi aqui. O diretor da Valec, o presidente da Valec na época, que cuida das ferrovias no país, havia me convidado para estar com eles em Brasília.
Mas eu percebia que ainda não era esse chamado. Eu precisava de estar aqui com essa vocação de pai que eu tenho, ao lado dos meus filhos, ao lado da minha esposa, na minha cidade, e não afastado daqui. E eu lembro, quando eu estava sem esse caminho, eu fiz aquilo que Mateus 6,6 pede. Quando você tem suas dúvidas, quando você quer travar suas batalhas, o local certo de você travar suas batalhas é no quarto a portas fechadas. Dobra o seu joelho, que no secreto Deus te honra em público. E quando eu trouxe para Deus, e depois na igreja de São Judas, essa situação, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu sou apaixonado com a vida política, eu amo o que eu faço, mas essa vontade minha coincide com a sua? É o seu desejo que eu permaneça na vida pública? Porque se não for, Senhor, me dá alguma outra coisa para fazer. Se precisar que eu mude daqui, eu mude, mas desde que eu trate da minha família com dignidade. Porque o político, quando é o político de verdade, quando é o político que segue a honra, o princípio da honra para Deus, não existe político rico, não. Ou você nasce rico, ou você casa com uma mulher rica, ou você ganha na loteria. Na política, se você ficou rico de outra forma, não tem honestidade. E eu tinha um dia à noite. E eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer segundo a sua vontade. Tá bom, saí da igreja, né, São Judas. Isso às vezes a gente emociona quando lembra. E da igreja São Judas até onde eu moro, ali no Altos Pinheiros, é questão de 500 metros. A hora que eu saí da igreja, eu falei assim: a minha política serviu para ajudar milhares de pessoas. Gente que eu nem sei que eu ajudei. Será que agora, a hora que eu preciso, me mostra se essa é a sua vontade? Agora, se for a sua, me dá o chão que eu ponho o pé. Igual a Hebreus, acreditar, ver. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu saí. A hora que eu estou subindo a escada, meu telefone toca. Era o deputado Gustavo Valadares. Mauro, como está a sua situação? Eu falei assim: não, até agora não tem nada. Ele viu que eu estava um pouco engasgado. Ele falou assim: não, a partir de hoje você está no meu gabinete. Prepara todos os papéis, o Ricardo vai te ligar, que cuida da área administrativa do gabinete. A semana que vem você vem e toma posse. E eu voltei para a Assembleia no dia 19 de fevereiro de 2021. Ali eu tive a certeza que eu tive a resposta que Deus queria que eu permanecesse na política. Ali eu senti que eu tinha o respaldo dos céus. Mas não bastava. Eu teria que passar esses 4 anos no vale, no deserto, no processo, para que eu fosse moldado por Deus, igualzinho um vaso é moldado nas mãos de um oleiro, para que eu passasse pelo fogo, igualzinho o ferro e o ouro passa, para que eu tivesse com o coração puro, como foi Davi, como foi Abraão, Isaac, Jacó, Eliseu, Elias, como foi José do Egito, que soube administrar na casa de Potifar a fartura e soube administrar na prisão a escassez, para que depois com o faraó, com a revelação dos sonhos, ele realmente projetasse um Egito de prosperidade, nos 7 anos de penúria e nos 7 anos de prosperidade. E o que foi esse tempo de atraso para José do Egito, que governou 80 anos segundo a graça de Deus? Aí eu comecei a entender que para caminhar você deve ter um coração segundo a vontade de Deus, assim como foi Davi. E Deus vem me moldando e vem me moldando para que eu aja, para que as pessoas possam ver em mim, sentir no meu andar, no meu falar, no meu agir, a presença verdadeira do Espírito Santo. E isso dentro da política cabe. Porque se um homem não fizer a política, não existe a velha política, não existe a nova política, existe a boa política. Ela depende de quem faz e como faz. E é essa política que eu acredito, é essa política que eu me dobro de joelho diante a Deus, para que Ele me conduza, porque ela é o maior instrumento de transformação coletiva. Nós precisamos de bons políticos, senão nós seremos governados pelos maus. Nós precisamos de políticos preparados, senão nós vamos pagar caro para ensinar alguém. 4 anos não passa, voa. Você está pagando alguém para aprender, e aí? Você precisa de alguém que na realidade goste, ame o que faça e saiba os caminhos certos para que o orçamento municipal não dá conta, ele tem as portas abertas a nível de Brasil e de Estado para complementar esse orçamento com as emendas parlamentares, com as verbas extra-orçamentárias, com os convênios internacionais que são muito caros, principalmente na área ambiental e na área animal, que são caros, que existem verbas internacionais para isso, e as verbas do governo federal, na geração de emprego, na geração de oportunidades, valorizando a cultura e a tradição da nossa gente. Formiga é uma cidade que eu amo muito, e eu, antes que nós comecemos aqui na entrevista, eu finalizo com o próprio hino da nossa cidade, que meu orgulho maior é nascer mineiro, e mineiro nascido em Formiga. É a cidade que eu amo, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu cresci. Tive oportunidades fora, mas para cá que eu voltei.
morei fora como seminarista, fora meu pai como gerente de banco da extinta Minas Caixa, voltando, mas é aqui a cidade que eu quero criar meus filhos e ajudar meus conterrâneos para que nós tenhamos uma cidade digna para as próximas gerações. Não é uma cidade que eu penso só em 4 anos. É uma cidade que eu penso para 40, 50, 80, 100 anos. A cidade que nós vamos deixar, nem quando mais nós estivermos aqui, mas que eles vão lembrar que o passo foi dado para que essa cidade fosse reconstruída e recolocada nos trilhos. Obrigado. Cronômetro zerado, iremos fazer o sorteio do primeiro tema a ser abordado. Primeiro tema: proteção animal. Proteção animal. É sabido da quantidade de animais, principalmente cães, em situação de rua, haja vista o aumento dessa população de animais em pontos como a rodoviária e a região de Furnas. Você pensa sobre a resolução dessa questão? Cronômetro marcando. Sim, Sandro. Mas primeiro, antes de iniciar, eu quero virar para a senhora, dona de casa. Eu quero virar para você, o que está ali, que vive esse problema grave. Recentemente nós vimos aí na mídia nacional uma senhora sendo atacada por um pitbull, que teve seu rosto todo desfigurado, crianças que são atacadas por animais de rua, as pessoas que são atacadas. É realmente grave, principalmente por se tratar dessa questão dos animais espalhados na rua. Mas há que se ver que o animal, ele é irracional. O animal hoje, o cão principalmente, muitas casas, ele é como se fosse um membro da nossa família. Tamanho carinho que as pessoas têm por esse animal tão importante na vida da gente. O que se precisa ser feito é que se crie mecanismos de parceria entre o poder público e a iniciativa privada para que aquelas pessoas, aquelas entidades que têm as condições de fazer o tratamento humanizado, o tratamento da castração, o tratamento de parceria com as adoções, não só na zona urbana, mas como também na zona rural, é importante que nós trabalhemos esse tema. Nós temos uma cidade com um centro universitário extremamente respeitado, uma faculdade de medicina veterinária. Nós temos excelentes profissionais, excelentes clínicas. Nós temos o Codevida, que precisa ser melhor amparado, melhor equipado, com recursos que disponibilizem, para que dê para ele a estrutura para que ele faça esse trabalho gigante que é de valorização da causa animal. Nós temos também a APARF que faz. O que precisa existir é a união entre o poder público e a sociedade civil organizada, as entidades organizadas, para que haja o acolhimento desses animais de uma forma humana, respeitosa, para que eles possam servir na zona rural, na adoção, para proteção das fazendas, para proteção das pessoas, para a companhia das pessoas, mas esses animais têm que ser tratados com amor e com carinho, e somente posso cobrar de uma APARF, de um Codevida, para que haja retirada desses animais da rua, desde que você dê condição para eles, para poder exercer esse serviço também. Porque os animais, mais uma vez, são seres irracionais. Eles não têm culpa do ataque que fazem. Eles precisam de muito mais amor e carinho e condição para que eles sejam amados e adotados. É esse o papel, caso esteja à frente do Poder Executivo, criar os mecanismos e as condições necessárias para tratar desse tema tão importante e caro. E buscar, como eu disse aqui mais cedo, há mecanismos internacionais, governamentais também, que buscam recursos extra-orçamentários, além das emendas parlamentares, que possam também dar condições para que essas entidades trabalhem com os recursos necessários para que a parceria flua entre Poder Executivo e iniciativa privada. Segundo tema. Segundo tema, emprego e renda. Mais uma vez eu me dirijo a... Emprego e renda. Formiga já possuiu facções, fábricas de móveis, sabonetes, bonecas, fábrica de pregos, olarias, fundições que absorviam uma gama importante da mão de obra. Você tem projeto para um foco econômico da cidade? Primeira coisa, eu quero me dirigir novamente às mães, os pais, que têm os seus filhos que formam aqui na faculdade e muitas vezes eles não têm essa oportunidade de trabalhar aqui e vão embora. Muitos deles gostariam de estar aqui, almoçando em casa, dormindo em casa, exercendo seu trabalho e contribuindo com a economia local. É preciso uma valorização,
uma parceria entre o Poder Executivo e a iniciativa privada. E aqui nós temos organizações excelentes como a CIP, CDL. Formiga é um palco de talentos, um palco de uma cidade que exporta talentos, exporta não. Nós temos aqui a Certifica Minas, que é a capital do certificado digital. Nós temos aqui a Brai Tecnologia, que faz parte do grupo Certifica Minas e que traz solução com segurança digital nas operações digitais. Nós temos aqui a TCL Madeira, que faz um trabalho magnífico no país inteiro. Nós temos a Tecno 2000, que exporta móveis. Nós temos o Grupo AMEP, nós temos o Grupo Segurança, o Grupo Alterosa, e assim diversos outros grupos econômicos que nós temos aqui dentro do município, que mostra a pujança e a força do empresariado local, que clama que muitos deles, do pequeno, do médio e do grande empresário, muitas vezes não tem nem as condições estruturais dentro das suas ruas calçadas. A Vale d'Ouro pelejou anos para que, na realidade, ela que leva o nome de Formiga para os 4 cantos do mundo, ela lutou demais para ela ter uma rua calçada. Precisa de ter estruturação, precisa de ter um trabalho conjunto e contínuo que permita que a iniciativa privada se desenvolva com menos dependência do poder estatal e ela realmente promova e seja protagonista de uma história que alavanque esse jovem e dê oportunidade, não só a esse jovem como aos demais, de que podem aqui sair das condições de dependentes de programas sociais para protagonistas de suas histórias, sejam empregados ou não, sejam criadores de suas próprias empresas, geradores dos seus próprios empregos. O agronegócio, gente, é uma questão importantíssima. Tem uma Arapé. Temos aqui como o Pablo Beretens, grande produtor de soja, de milho, de commodities. Temos aqui o pequeno agricultor familiar que carece de investimento nas estradas rurais para que ele tenha dignidade no ir e no vir e trazer seu produto. Nós estamos numa cidade pujante, que é a cidade do agro, é a cidade da agricultura, e não tem uma política pública. Nós não temos aqui uma Secretaria Municipal de Agricultura, temos um departamento, e a mesma estrutura que hoje ocupa o departamento, ela pode se transformar em secretaria para que ela firme convênios e projetos com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria de Estado da Agricultura, com a FAENG, com a FETAENG, com órgãos que são importantíssimos para alavancar o agronegócio dentro do município. É preciso capacitar os distritos industriais, não basta só falar, eu vou fazer uma doação de um lote, mas chega lá, você não disponibiliza energia elétrica, você não disponibiliza infraestrutura com asfalto, saneamento básico, você não disponibiliza estrutura, e o empresário tem que se virar. O empresário hoje é um lutador, ainda mais com essa alta carga tributária que nós vemos aqui dentro. O empresário deveria ser carregado em andor, porque é ele que sustenta a pujança do nosso país, é ele que sustenta a pujança do nosso município, gerando empregos e oportunidades que são reais e são indispensáveis no dia a dia nosso. É preciso que a gente tenha esse olhar, um olhar voltado para a geração de emprego, que fortalecer essas pessoas aqui dentro, para que elas tenham condição, primeiro, o empresariado local, fazer o dever de casa, valorizar aqueles que valorizam e geram emprego apesar de todas as dificuldades, criar as condições para que eles tenham condição de gerar mais e mais empregos dentro da nossa cidade. Obrigado. Vamos ao terceiro tema. Limpeza urbana. Bom. Só um minuto. Limpeza urbana. Existem cidades que terceirizam esse serviço. Seria o caso de Formiga seguir esta linha ou existe outras frentes para deixar a cidade mais limpa durante todo o momento? E a coleta seletiva e reciclagem? Bom, mais uma vez eu volto a você Sandro, a você que nos assiste. Você gosta da sua casa limpa, não gosta? Ela faz muito sentido. Você gostaria de viver num ambiente de uma casa suja, cheia de animais peçonhentos, cheia de insetos, uma casa que não era lavada, que não é varrida, não. Assim é o atual na nossa cidade. Ela deve ser um retrato da nossa casa. Nós temos uma taxa de limpeza urbana que é arrecadada aí através das contas do SAI. Como que essa taxa de limpeza urbana está voltando? O cidadão está pagando, mas não está vendo o retorno desse imposto na cidade dele. Eu tenho andado em muitas cidades, Piuí, Pimenta, Painze, e a gente, como figura pública, a gente observa muito aquilo que está dando certo nos municípios. Eu costumo ver esses municípios limpos, os meio-fios pintados, as ruas limpas, seja na periferia, seja no centro da cidade. É o que nós não vemos aqui. É importante a limpeza. Gente, eu costumo falar o seguinte, essa caneta BIC que eu estou usando aqui, eu uso muito com a gestão pública, ela deve aparecer com a caneta BIC. A caneta BIC, ela desde 1950, ela cumpre o objetivo, ela cumpre o propósito. Ela é simples, prática e objetiva. Dificilmente você vê uma caneta dessa estragar.
A gestão pública ela deve ser simples, prática, objetiva. A limpeza urbana, como que hoje você vai cobrar? E eu te pergunto a você nas suas casas, eu pergunto a você que tem os lotes sujos do lado da sua casa, que cansou de pedir para que fossem tomadas devidas providências nos lotes ao lado da sua casa, e não foram até hoje. O exemplo do próprio município, com os imóveis próprios deles, estão todos tomados de mato. Você que está fazendo uma caminhada aí no passeio aqui, você corre risco de ser atacado por uma cobra. Os animais peçonhentos correndo risco de picar seu filho, um escorpião, picar um idoso, picar alguém, cobras nas casas, ratos, baratas. Esse não é um retrato de quem paga a taxa de limpeza urbana. Ela deve existir para retornar. A questão da terceirização, se for preciso, nós vamos fazer sim. Primeiro é fazer o levantamento do corpo funcional que nós temos dentro da Secretaria de Gestão Ambiental, para que ela faça o nome também, hoje Secretaria de Gestão Ambiental e Limpeza Urbana, para que nós mantenhamos o nome de limpeza urbana, porque a nossa cidade não está limpa, ela não tem sido reflexo daquilo que nós desejamos para a nossa casa. A partir do momento que eu ver esse corpo técnico, há de se louvar os funcionários da Prefeitura, que mesmo com todas as dificuldades, as limitações estruturais e funcionais que tem, ainda trabalham muito. Mas se precisar de ter essa complementação da terceirização, seja para coleta de lixo, seja para limpeza urbana, ou seja para qualquer outro setor dessa política pública de alcance coletivo, ela haverá sim. Nós vemos aqui agora nesse período da dengue, a questão da dengue, de mapeamento da cidade, me chamou a atenção o prefeito de Chapecó com a aquisição de grandes drones que mapeava a cidade, os pontos. É rápido, volta e traz realmente, ó, ali que é o foco, mas é uma gestão estratégica. Modelos que eu estou até tirando aqui desse livro do Instituto A, que são de cidades excelentes, gestão que transforma a realidade dos municípios brasileiros, que eu estou tendo tempo agora de ler. É muito importante que nós saibamos, eu quero a minha cidade igual a minha casa. A senhora, o senhor, quer a sua cidade limpa, assim como a sua casa o senhor quer limpa. E é esse trabalho que nós vamos fazer, buscando aquilo que for real e necessário, buscando as parcerias públicas necessárias, também junto com o Ministério Público, nos orientando, nos direcionando, para que façamos, como dizia Rui Barbosa, né, com a lei, pela lei, dentro da lei, pois fora dela jamais haverá salvação. É esse o caminho, é nisso que nós acreditamos. Vamos ao quarto tema. Saúde. Você vai fazer a pergunta? Primeiro. Sabemos que a saúde é prioridade. Você tem alguma proposta para esse setor? Novamente, você que vai num posto de saúde, não encontra o atendimento médico, vai num posto de saúde, não encontra o remédio necessário, vai na farmácia municipal, não encontra aquele medicamento que precisa. Você que precisa fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, um duplex scan, qualquer outro procedimento médico, você não encontra a solução. Você que vê, às vezes, volta ao tema da limpeza urbana, uma saúde, uma cidade suja, imunda, que prolifera o mosquito da dengue e que reflete, você vai ser tratado, superlotado e sem as condições necessárias. Essa saúde que tem que acabar. O imposto que você paga, você quer o remédio na prateleira. Você quer o médico a tempo e hora. Os mutirões têm que ser realizados por meio da Secretaria Municipal de Saúde, além do custo constitucional que é previsto para a saúde, assim como para a educação, mas deve-se haver mais investimento na estruturação dos postos de saúde, seja na zona urbana, seja na zona rural, na disponibilidade de médicos, seja na zona urbana, seja na zona rural, médicos comprometidos com o sacerdócio servir através da medicina. Que dê o seu tempo integral, que aquele serviço público que mexe com a vida humana, que dê dignidade ao cidadão no atendimento à saúde, que esse cidadão possa saber que o imposto dele está voltando, que esse cidadão possa saber que quando ele vai num posto de saúde, ele sabe que ele vai ser tratado com dignidade. A saúde bucal, tão deixada de lado, mas com excelentes profissionais, que haja um trabalho mesmo de reestruturação e ressignificação da estrutura da saúde bucal no município, seja na zona rural, seja na zona urbana, nos postos de saúde, dando dignidade à saúde bucal, começando desde lá de trás com as crianças, a quem precisa também.
é necessário, tem muito carinho, tem uma história. Hoje, dentro da saúde, tem mais de 20 bilhões de reais de emenda, seja na Santa Casa. Hoje, os carros, grande parte dos carros hoje, que estão na Secretaria de Saúde, carregando o tratamento fora de domicílio, são frutos de emenda parlamentar, minha, de emenda positiva, junto com o deputado federal Zé Silva, o deputado estadual Gustavo Valadares e o ex-senador Antônio Anastasia, vans que carregam no dia a dia para o tratamento fora de domicílio, as SPINs, carro para vigilância sanitária. Eu tenho uma ideia, porque até hoje, eu não sei porque não foi adquirido, dentro das emendas nossas, até hoje não foi adquirido o carro que deixei de 2020 para ser adquirido, o carro para levar o pessoal para tratar em Barretos. Era um sedã, na época era 92 mil, hoje não dá mais. Recebi a resposta que o dinheiro foi aplicado no combate ao coronavírus. Nem pode fazer mudança de objeto sem autorização legislativa. Isso é crime de improbidade. Dinheiro no coronavírus, só em recurso através do Zé Silva e do Gustavo, vieram mais de 500 mil. Você não pode fazer mudança de objetos sem autorização legislativa de emenda impositiva. Por isso que ela chama impositiva. Ela não foi aplicada até hoje. Nós precisamos tratar, cadê os carros para poder buscar o paciente da fisioterapia, que tem dificuldade de andar para poder fazer seus tratamentos fisioterápicos? Cadê o trabalho humanizado com os funcionários da saúde, para que eles sejam valorizados, para que eles tenham a tempo e hora, dê o valor a esses heróis da saúde, que lutam dia e noite para salvar vidas? É esse o trabalho que tem que ser humanizado. E justamente ainda em parceria com o governo federal, com o governo estadual, buscando as alternativas necessárias e os recursos que complementem o orçamento que temos, de uma forma, seja de convênios, seja esse orçamentário, que nos permitirão, seja nos mutirões, seja na qualificação, seja nas condições de trabalho, seja na instrumentalização, seja na estrutura física e logística da Secretaria da Saúde, para que tanto aqueles que servem quanto o cidadão que merece ser servido com dignidade, ele possa realmente ter a saúde com dignidade e qualidade. 15 minutos e 45. Mais um tema. Próximo tema, segurança. Qual a sua estratégia para lidar com os problemas do aumento da violência na cidade? Você se sente seguro hoje de andar em Formiga? Você se sente seguro de ficar num ponto de ônibus lotado de mato ao lado, depois de um dia cansativo de trabalho, aonde que você pode ser assaltado, você pode ser picado por uma cobra, aonde que você vai para sua casa, você não sabe se vai ser assaltado? Nós já temos alguns crimes que são típicos de cidades grandes. Embora seja uma obrigação do Estado a segurança pública, ela também é obrigação do gestor municipal. Quando ele entra na parceria com os órgãos de segurança pública para dar condições e potencializar as condições do servidor da segurança pública, da polícia militar, da polícia civil, da polícia penal, do corpo de bombeiro, para que eles exerçam com dignidade esse trabalho digno que eles nos fazem de trazer a segurança ao cidadão de bem. Só na Polícia Militar, através, novamente, do deputado federal Zé Silva, do Gustavo Valadares, do senador Anastasia, eu tenho 17 viaturas. Fora recursos, viaturas nos bombeiros, viatura na Polícia Civil, e agora estamos trabalhando para viabilizar recursos e benefícios para os honrados policiais penais, dar estrutura nos batalhões e nos quartéis para que o município também possa entrar com contrapartida dos serviços que são necessários, inclusive até na limpeza dos quartéis. Embora seja uma obrigação do Estado, mesmo aquilo que é obrigação do Estado, eu tenho que agradecer, porque quanto mais eu tenho os órgãos de segurança instalados dentro do meu município, eu sei que eu estou numa cidade segura para poder oferecer lá na frente a segurança para investimentos aqui. O empresário que vai investir na cidade, ele olha a cidade que dá certo, a cidade que é segura, a cidade que tem saúde, a cidade que tem condições de oferecer essa geração de oportunidades de crescimento. E eu vejo muito na questão da segurança pública um fato fundamental e primordial para dar essa segurança ao cidadão de bem, no combate efetivo à criminalidade, aquele que quer andar para o caminho da desordem. Falo também de trânsito. Quando eu falo em segurança pública, eu falo de ter uma reformulação no trânsito para que haja dificuldade de sair de Formiga e haja facilidade para entrar. Para sair, não. Isso serve para o ponto de vista comercial e serve quando tivemos nossas agências bancárias explodidas aqui, já tinham rota para escapulir rápido. Se aqui tivesse uma rota de trânsito que dificilmente se sai da cidade, dificilmente eles olham a cidade como rota desses ataques do roubo a banco.
Então, eu tenho muita confiança na segurança pública, nas autoridades que tratam da segurança pública, para que nós possamos continuar esse longo histórico que tem de apoio à segurança pública, com liberação de recursos de viaturas. Nós, como se tivermos a oportunidade de estarmos à frente do Poder Executivo, de trazermos essa parceria que traga mais segurança ao cidadão formiguense, a senhora, dona de casa, que aí vai poder andar mais tempo, que vai poder dar segurança no seu ponto. Ela tem que... Fala de iluminação, segurança pública também tem que falar de iluminação. Porque se você não faz seu papel iluminando a cidade, uma cidade escura, a marginalidade atua. O mal não atua na escuridão e a luz sufoca o mal. Assim tem que ser. É nisso que eu acredito. Vamos... 19 minutos e 17. Vamos ao próximo tema. Educação. Como você avalia a educação em nosso município? Existe uma preocupação da formação técnica para início imediato do jovem no mercado de trabalho? Eu falo com educação com muito carinho, porque olhar para a rede municipal de ensino deve ser o olhar do gestor. Tive uma experiência muito grande dentro do Estado, como diz aqui, passou mais de 6 milhões de reais na reforma da estrutura física de todas as escolas estaduais, desde a época de Antônio Andrade. Isso foi acompanhado aqui por Gustavo Valadares e por Zé Silva. As duas últimas escolas ainda que nós entregamos a reforma com 1.400.000 foi Bernardes Faria, escola normal, cerca de 700.000 cada uma. Mas a visão agora é a visão, embora tenha folga orçamentária com a previsão constitucional do repasse que é garantido na Constituição ao sistema de educação, é necessário que se dê às nossas crianças e aos nossos profissionais da educação condições de valorização para que ele saia dali muito mais preparado e qualificado. E quando eu falo no preparado e no qualificado, é desde o berço você começar a preparar esse jovem, principalmente dentro do sistema S de ensino, Senai, SES, Senat, Sebrae e daí por diante, para que haja uma parceria do município na rede municipal de educação com esses jovens, para que nós possamos preparar os cidadãos do futuro, para que nós possamos segurar esses cidadãos aqui dentro de Formiga e qualificá-los para exercer aquelas oportunidades de emprego que surgirão, para que esse cidadão tenha, sim, a alimentação adequada enquanto eles estão ali, para que tenha estruturação física dentro ali. E uma coisa que me chama muita atenção, aí eu vou voltar para você, mãe trabalhadora. Mãe, mulher, pai, avô, avó, que muitas vezes se desdobra para olhar os filhos, seus netos, para as mães que têm que trabalhar. Na minha gestão, caso eleito, nós colocaremos, sim, as creches funcionando com horas a mais, tanto na parte antes do trabalho, quanto após o trabalho. E não só as creches, os postos de saúde também, para que haja oportunidade para você que está durante o seu dia de trabalho, possa, no caso das creches, buscar as suas crianças com tranquilidade depois do seu dia que você lutou para levar o pão à mesa. É muito importante que nós façamos isso. A forma como que nós vamos fazer, nós vamos buscar, junto com os setores jurídicos da secretaria responsável, desde que não fira o princípio, o preceito legal, para que nós possamos, então, criar as condições, se houver desdobramento, ou a condição que possa haver o apoio salarial por parte do Estado, por parte do município, logicamente autorizado pelo Ministério da Educação, para que nós possamos dar a tranquilidade a você que trabalha na fábrica de costura, a você que trabalha como doméstico, a você que trabalha no comércio e muitas vezes não tem com quem deixar. Humanizar. A educação, ela foi feita para humanizar e valorizar, sobretudo, os servidores da educação, que são servidores importantes e são pilares, juntamente com as famílias, na formação dos nossos jovens, dos nossos alunos, das nossas crianças, que trabalham com muito amor e com muito zelo. E sem contar para a gente tentar trazer para cá, ainda aproveitar ainda a força política na prefeitura, trazer a superintendência de ensino para o município de Formiga, que é um sonho antigo, para que ele se torne realidade, aproveitar esse apoio que temos aí, Gustavo como secretário de Estado de Governo, o Zé Silva como líder do governo Zema no Congresso Nacional e a força da prefeitura, para que nós possamos trazer para cá esse sonho antigo que é trazer a superintendência para o município de Formiga. Lembrando que já foram 22 minutos e 58 segundos. Próximo tema, cultura e turismo. Como seria uma proposta para tornar Formiga como rota de cultura e turismo e incrementar o setor, considerando que existem muitos turismólogos na região, e como aproveitar o atrativo chamado Mar de Minas? Santos é uma referência na cultura e no turismo dentro de Formiga. É uma pessoa que eu tenho muito respeito
E eu quero voltar aqui para o período da nostalgia. Lembrar aqui o Carlitos, lembrar as gincanas, lembrar aqueles momentos bonitos que nós já passamos aqui, que essa geração nova não conhece. Momento sadio, que aliava cultura, porque as gincanas elas eram com provas para que você adquirisse sabedoria. Eram provas inteligentes. O Carlitos buscava, trazia 14 bis, trazia Sai Guarabira, havia sim aquele sentimento da nostalgia. O retorno dos festivais de canção, que tanto empolgaram. A Cláudia, que canta tão bem, que sabe o que é o Festival da Canção. Trazer a rota do turismo religioso. Nós temos aqui um órgão de tubos, porque quando você fala em turismo, quando você fala em cultura, você tem que primeiro preconizar que o município não deve ser o protagonista disso tudo. O município deve dar condições à iniciativa privada, o município deve dar condição àquele que gera os eventos, para que ele tenha condições de propagar esses eventos que vão trazer, porque turismo e cultura é dinheiro na cidade. As pessoas que vêm para turismo e cultura, ela vai para um show, ela vai para um evento, ela vai para uma feira, ela vai para comprar aquilo que tem ali, para divertir, é o dinheiro que circula na cidade. E se nós, municípios, não formos parceiros da iniciativa privada e não dermos a vocês a oportunidade do protagonismo, e nós, na retaguarda, dando a função estrutural para que isso avance, tanto na questão de Furnas também, que é importantíssimo, muito importante para a economia, dar a estruturação, mas se você não vai fazer turismo com a cidade suja, você não vai trazer cultura para cá com a cidade suja, sem médicos, sem medicamento nos postos, sem medicamento adequado para quem precisa, porque não adianta nada pular, dançar e gritar, e a hora que fica doente, não tem aspirina para tomar. Não adianta. Então você tem que dar essa condição na nossa cultura, essas condições para que vocês realmente possam fazer a cultura valer a pena, possam resgatar aquilo que foi bom, que nós passamos tantos anos aqui vendo que deu certo. E você, mais uma vez eu falo, pelo respeito que te tem, você junto com o Itamar foi um protagonista da cultura na nossa cidade, e que nós precisamos de resgatar isso muito de forma não só nostálgica, mas de forma profissional. O Laser estava comigo quando ele era secretário. A importância de se estar em Brasília, e o dinheiro para a cultura existe, a valorização da cultura negra, que é muito importante. Falo como negro também, que é muito importante você valorizar. O show que teve agora da Sandra de Sá, o Sandro lembra disso, foi uma construção nossa lá atrás, em 2019, onde que o Leise estava lá, e eu era amigo do presidente da Fundação Palmares, o Vanderlei Lourenço, quando a gente estava anunciando a liberação de show. Mas veio o período da pandemia, veio aquelas situações, chegaram até a anunciar na capa do pergaminho que ia ter o show da Sandra de Sá pelo trabalho nosso, mas depois ele não aconteceu. Me deram a opção de escolher Raça Negra, da Semana da Consciência Negra, para que nós trabalhássemos nesse tema. Mas nós vamos continuar aí acreditando naquilo que merece. Vamos ao último tema. Lembrando que já foram 26 minutos e 43 segundos. Último tema, obras. Formiga possui um número muito grande de veículos, dificultando o fluxo e faltam vagas para estacionar. Você já pensou em projetos para melhorar esse setor e para as estradas rurais? O que pode ser melhorado? Formiga cresceu, né? E muito. Formiga não é uma formiga do passado. O número de carros, motos, aumentou de forma significativa. Isso é fato comprovado. Inclusive até o tamanho dos carros hoje para poder se estacionar. A dificuldade do trânsito também tem dificuldade. Aqueles que não têm carro para andar e depende do sistema do transporte público, são obrigados a ficar aí 50, 60 minutos, 1 hora, esperando pelos ônibus. Quando não mais. Nos finais de semana, então, principalmente horários de pico, é insuportável passar por determinadas regiões. Mas é necessário que nessa questão de trânsito se busque o auxílio dos engenheiros de tráfego, de uma empresa especializada que possa nos direcionar. E aí eu volto a falar novamente, como eu falei na segurança pública, no tema da segurança pública, o trânsito que segure a pessoa de fora aqui dentro, que vem aqui para poder gastar, que vem aqui para entrar, que pode demorar numa rua, achar, aquela loja está ali, tem aquele restaurante, tem isso, tem aquilo. E também segure também a criminalidade, porque ela não consiga sair daqui fácil, se as nossas forças de segurança consigam, na realidade, segurar. Mas na questão da obra, eu falo novamente que ela é um fato importante e fundamental para aqueles que precisam investir no município.
É questão de prioridade. Você tem que começar por onde está a dignidade. Eu, na condição de prefeito, jamais iniciaria o recapeamento pelo centro, onde já estava asfaltado. Eu iniciaria pelo Geraldo Veloso, pelo Tino Pereira, pelo Industrial. Ali começa a dignidade. Por que que você que paga o imposto vê asfalto sobre asfalto e a sua rua não tem? Quando você recapeia vereador José Higino na saída para Campo Belo, as ruas que sobe e desce elas estão buraco puro. Por que julgar asfalto? E principalmente muitos dos asfaltos que são julgados em cima de asfalto, aí vem os períodos de chuva, inunda os comércios, como acontece ali dentro, e muitas vezes tem que refazer o serviço, quebrar. É dinheiro, é gasto em dobro. Se você não der estruturação física para a sua cidade, se você não der estruturação logística para poder fluir, você não vai atrair investimento, você não vai atrair turismo, você não vai atrair cultura, você não vai. Aí volta a falar do agronegócio, da importância da agricultura. Aí volta a falar da inovação tecnológica, que você está antenado na importância da inovação tecnológica, que são a questão dos olhos vivos. Do programa Olho Vivo, que é um ponto de tecnologia também, que é obra, que é segurança pública, e eu pretendo ampliar isso de uma forma muito gigantesca até, no mínimo 60 pontos dentro de Formiga e na zona rural, através do CONCEP e dos órgãos de segurança pública. Para que ele traga essa segurança, para que você possa ver na rodoviária, para que você possa ver nos 4 cantos, é fundamental. Para que você tenha uma rua, até o transporte público, a manutenção se torna mais caro e reflete no preço das passagens do cidadão comum que usa o transporte público, porque ruas mal cuidadas, ruas não mantidas, ruas não pavimentadas, a manutenção dos ônibus se torna mais cara. A você que paga seu imposto, que imaginava que o IPVA que fica aqui dentro da cidade, que as ruas fossem recapeadas, quando você passa no buraco, você destrói seu carro e você sabe que a prefeitura não vai te dar o resguardo necessário. Então a obra ela tem que olhar, principalmente na secretaria, na questão das estradas rurais que você me fala, o que o homem do campo quer? Dignidade. Ele quer estrada com condições. Eu vejo com muitos bons olhos a criação da Secretaria de Agricultura e aglutinado a ela a Subsecretaria de Manutenção de Estradas Rurais, com maquinário próprio, para poder cuidar apenas dos interesses do homem do campo. Nos distritos, nas zonas rurais, os pedaços que forem ali urbanos entre a moradia do povoado, que eles também sejam dignidade, dotados de olho vivo, dotados de iluminação com dignidade, dotados de pavimentação. Se não há no orçamento grande parte, eu já consegui emendas para calçar diversas ruas. Digo aqui a Maria José Vasco, que prometeram 20 anos, que é a rua ali da motopista Dilma, ali no Recanto da Praia, prometeram 20 anos que iam fazer, o senador Anastasia, o deputado federal Zé Silva, o deputado Gustavo Aladar, disponibilizaram os 300 mil que foram necessários, e hoje o que era sonho, hoje se transforma em realidade. Está no vídeo que os moradores falaram que era poeira e bairro, hoje não, hoje é dignidade. E assim várias outras ruas que foram feitos esse procedimento. É sim pavimentar, é sim dar a condição necessária para que as pessoas tenham a condição de trafegar, do seu ir, do seu vir. Olhar a rodovia, a praia popular com maior carinho, uma estruturação. Eu recebo relatos toda hora que as luzes estão apagadas, que não tem condição, que não tem segurança. O município dotar, sim, de segurança ali na praia popular, nos órgãos. Para isso, se tem também a guarda municipal que tem que ser realmente efetivada. É a guarda patrimonial, é a guarda que dá auxílio à segurança pública de exercer o trabalho que ela tem e pode exercer aos agentes da segurança pública. Os agentes de trânsito parece que já foram convocados, já começaram a fazer. É importante estruturar. Mas o cidadão, ele só vai perceber e somente vai querer cooperar e ser parceiro, construir essa cidade a 4 mãos, o cidadão formigueiro, a hora que ele vê que o município está fazendo a obrigação dele. A hora que ele vê que o município está fazendo o imposto dele valer a pena. A hora que ele vê que a gestão está observando que há necessidade de estruturar várias coisas que permitam o desenvolvimento. É isso que nós temos para poder falar nas obras públicas. 32 minutos e 55. Se ainda tem um tempo, se quiser aproveitar. Quero aproveitar. Sandro, Cláudia, a você. Gestão pública, ela é um tema muito caro a mim. E principalmente, quando eu disse mais cedo, quando você faz aquilo que gosta, você faz bem feito. Talvez lá atrás, nos meus outros mandatos, que talvez tivesse alguma outra oportunidade de sair candidato a prefeito e disputar,
Mas aquele não era o tempo. Eu enxergo hoje que a bênção sempre esteve lá. Eu é que não estava preparado para viver ela com a forma com que Deus espera. E nesses 4 anos, eu venho me preparando muito segundo a vontade dele. Sendo direcionado, sendo conduzido. Uma das coisas que quando eu vim aqui hoje para falar, eu pedi para alguns amigos, e aqui fizemos aqui junto com o Sandro, com a Cláudia, com o Maurício, com o Dr. Mateus, com o Dr. Santos, uma oração. Pedindo que a hora que eu sentasse aqui, não fosse eu que estivesse falando. Fosse o Espírito Santo que estivesse falando por mim. Que eu estivesse na direção de Deus. E esse princípio ele é muito fundamental, porque se você não se deixar ser guiado para ele, principalmente numa missão tão importante como é a política, que é a missão do servir, é a missão do transformar ações em realidade, é a missão da vocação sacerdotal, porque quem está ali à frente do poder executivo, seja ele estadual, nacional ou municipal, ele sabe que a responsabilidade é muito grande. Você sobe de nível. O nível político, o nível que você pede a unção do Espírito Santo para que você tenha condição de ajudar e fazer mais, mas os problemas vão subir de nível também. Eu fico vendo um tema caro, que para mim vai ser caro, mas não tem visto, que é a estruturação da política dentro do município de prevenção a desastres naturais. Nós não temos uma política pública de prevenção a desastres naturais aqui dentro do município. Se vier deslizamento, se vier a nossa defesa civil, ela precisa de sair do status de departamento para a secretaria, porque é uma secretaria importante. A defesa civil, ela faz a diferença quando realmente estruturada para fazer o papel dela. E você sabe que os períodos da chuva, dos deslizamentos, e não só dele, como dos desastres naturais, eles não, se não tiver estrutura, se não tiver a estrutura orçamentária, a regulação urbana, é necessário ter uma mudança. Eu vejo muita reclamação da demora de liberação de alvará, eu vejo muita reclamação das pessoas da demora. E isso atrasa o processo dentro do município da construção da geração de... por meio da construção civil, que é um importante setor que gera emprego. Nós precisamos de reestruturar e ver a administração pública como um ponto que você vai facilitar a vida do cidadão. Você não vai criar obstáculo, muito pelo contrário, nós estamos ali para facilitar e para criar oportunidades que aqueles que querem acreditar na nossa cidade, que querem gerar emprego, que querem construir, que querem fazer a diferença no nosso município, possam fazê-la de maneira muito ordeira e principalmente sem os obstáculos que a burocracia ela cria. Nós sabemos que o poder público é diferente da iniciativa privada. No poder público você faz o que a lei permite, na iniciativa privada você faz como pode. Lógico, respeitando os princípios legais. Mas há que se desburocratizar essa situação para que nós possamos realmente trazer essas soluções, que são soluções de aproveitamento do nosso material humano, que são os funcionários públicos, que devem ser valorizados, deve manter uma porta aberta com o Citranfor, que representa a classe do servidor municipal, sempre dialogando, e sempre eu sou servidor público municipal, estadual, sou funcionário da Assembleia Legislativa. Eu sou filho de servidor público, meu pai foi gerente da Minas Caixa, aposentou pelo Estado, então nós temos um olhar de servidor público que precisa de dar condição a ele também, mas eu preciso de olhar também lá na ponta, daquele que precisa do serviço público, ele precisa de ter essa preparação, essa qualificação aqui, para que na realidade, a hora que chegar na ponta, o serviço chegue a tempo e hora. Para que, mas novamente eu falo, você quando chegar lá no seu posto de saúde, você tenha médico, você tenha remédio, você tem atendimento, que seu exame não demora, que os mutirões sejam constantes, que você, quando precisar, se ande numa cidade limpa, igualzinha à sua casa, você deseja que ela seja. Que você vê uma educação, que você possa preparar o seu jovem, que você possa preparar a sua criança, para quando ele for inserido no mercado de trabalho, ele esteja qualificado profissionalmente para pegar várias funções. Que nós possamos segurar esses talentos aqui dentro de Formiga e não exportá-los. Que nós possamos manter essas pessoas aqui gerando e contribuindo para uma Formiga próspera, porque a Formiga que eu quero, a Formiga que você quer, a Formiga que nós queremos, é uma Formiga de prosperidade, é uma Formiga que vai atravessar gerações. Nós não estamos governando apenas para 4 anos, nós estamos governando para anos, anos e anos.
para que nós deixemos uma cidade preparada, aí sim, colocar a cidade no cenário estadual, no cenário nacional, com participação efetiva na Associação Mineira dos Municípios, com participação efetiva na Confederação Nacional dos Municípios, para que o Brasil e Minas Gerais saiba que Formiga tem vez e voz, saiba que tem políticos que honram, um relacionamento com a Câmara Municipal republicano, de respeito ao Poder Legislativo, que eu tive a oportunidade de permanecer por 12 anos e presidi-lo pelo ano de 2020. Um relacionamento de construção conjunta, onde Poder Legislativo e Poder Executivo possam unir forças e trabalhar em prol do cidadão, onde que nós possamos realmente construir uma política pública de alcance coletivo, que ela venha de um encontro efetivo, real e que supra as necessidades. Vai acontecer isso da noite para o dia, de uma hora para outra? Não. É uma construção, é um processo. Para se viver o propósito que Deus tem para nós, como cidade, como nação, como Estado, é preciso primeiro passar o processo do amadurecimento. E esse processo só se faz com fé, com determinação, com coração segundo a vontade de Deus, conforme foi Davi, conforme foi José, conforme foi Isaac, Abraão e Jacó. É isso que eu quero agradecer, essa oportunidade que eu tive aqui. Nós teríamos ainda se mais tempo tivéssemos, mas preparado no tempo de Deus para transformar a nossa cidade por novos tempos e novos rumos. E continuo com o meu slogan: com Deus no comando, o trabalho não para jamais. Obrigado pela gentileza, obrigado pela atenção, uma excelente semana e que cada um caminhe na luz do Espírito Santo. Muito bem, 39 minutos, 48, 49, esperar terminar, né? Isso. Cláudia França, de olho no cronômetro parado agora. Cronômetro zero agora, já concluído. Encerrando assim a 8ª entrevista da série de pré-candidatos à Prefeitura de Formiga. Pré-candidato Mauro César, o Circulando TV, através do Pode Ser, agradece sua presença e fique à vontade para suas considerações finais. Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Essa é uma oportunidade ímpar que nós temos. Nós ainda teremos várias outras. Nós poderemos construir a cidade. Tem uma equipe que tem me ajudado muito a construir o plano de governo, o plano de diversas áreas, pessoas envolvidas que vivenciam cada área dessas que nós falamos e mais as outras que ainda não foram citadas, as quais eu abordei. E nós estamos construindo isso a várias mãos, para que nós possamos realmente construir a cidade que nós queremos, que nós buscamos, que nós sonhamos, e com a oportunidade que Deus nos dá. E eu acredito sim, se eu estou permanecendo na vida pública, se eu continuo nela, é porque eu tive o sim de Deus e estou respaldado pelos céus, para que nós realmente possamos, no momento oportuno, apresentar o nosso plano de governo, e aí sim, quando sairmos deste período da pré-campanha, nós podemos então iniciar o dia a dia autorizado pela legislação eleitoral a partir do dia 16 de agosto, que as convenções são realizadas entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. E quando tiver o deferimento das candidaturas, nós possamos então apresentar nas 4 linhas que eu costumo dizer: a linha da proposta, a linha da ideia, a linha política, a linha jurídica. Esses são os 4 campos, com respeito ao próximo, com respeito aos demais candidatos. Não há necessidade de se falar mal de A, de B ou C, não há necessidade de denegrir a imagem. Cada um apresenta a sua proposta a tempo, a hora, mostrando a sua experiência, e o cidadão Formiga vai saber definir qual o melhor destino, qual o melhor caminho para ser governado nos próximos 4 anos. E esse trabalho conjunto que eu tenho, vou aproveitar muito a oportunidade do Tarcísio Gomes de Freitas, porque eu sou um cara de direita, eu sou um cara conservador, eu sou um cara que valoriza a pátria, valoriza a família. E eu vou aproveitar esse vínculo próximo que tem com o governador de São Paulo, cidadão formiguense, para que não só nas ideias ele me auxilie, na cidade que acolheu ele enquanto ele não era famoso, a trazer grandes empresas do estado de São Paulo também para cá, para que ela dê oportunidade para gerar os empregos, grandes oportunidades que ele possa nos ajudar. E junto com o deputado federal Zé Silva, junto com o deputado estadual Gustavo Valadares, atual secretário de Estado de Governo, e o governo Zema, nós possamos realmente caminharmos de mãos dadas para transformar sonhos em realidade e fazer o melhor para a nossa gente. Obrigado, fique com Deus, prosperidade, paz e sucesso a todos.
Agradecemos a todos por nos acompanhar no Pode Ser, através do Circulando TV. Lembrando que esta foi a última entrevista desta primeira série com os pré-candidatos ao cargo de prefeito de Formiga. O Pode Ser dará sequência neste tema até o dia das eleições, para que todos possam conhecer um pouco mais de cada um, hoje ainda como pré-candidatos. Continue nos acompanhando pelo YouTube, Instagram e Facebook. Inscreva-se no Circulando TV, compartilhe e deixe seu comentário. Obrigado, Cláudia França, por participar dessa primeira série. Eu que agradeço a confiança, agradeço a oportunidade. Foi um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês nestas pré-entrevistas. E vamos continuar com outras séries no tema Eleições Municipais 2024. Com imagens de Maurício Rezende e Sandro Figueiredo para o Pode Ser. Obrigado pela atenção e confiança ao nosso trabalho. Até a segunda série do Pode Ser nas eleições municipais.